Seguinte, hoje nós vamos revisar a parte de fundamentos de ecologia e também vamos revisar um pouquinho, tá, a parte de fluxo de energia no ecossistema, tá, e interações ecológicas. Eu sei que são conceitos que vocês já têm, né, em mente, já têm um domínio desses conceitos, mas são alguns pontos que é legal que a gente relembre, né, e reforce também, tá bom? Então vamos lá. A ecologia, né, o termo ecologia vem da palavra grega oikos, significa casa, tá? E logia, estudo, conhecimento, então ecologia seria o estudo na casa. Na verdade, é o estudo das interações, das relações que ocorrem entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente onde eles estão inseridos. Esse termo foi criado por um naturalista, né, chamado Ernest Haeckel, em 1866. Tá? Hoje em dia, o termo ecologia está muito mais relacionado à questão de conservação. Só que, na verdade, ecologia é uma área de conhecimento da biologia. Um especialista em ecologia a gente chama de ecólogo, né? O termo ecologista já é mais relacionado a pessoas que trabalham com conservação, porque hoje em dia, né, a ecologia está diretamente ligada à conservação. A noção de necessidade de conservação do ambiente, pessoal, ela é nova, tá? É do final da década de 60 para o começo de 70. Antes disso, não se trabalhava, não era um conceito do nosso cotidiano, a necessidade de conservação. A ideia de que nós, humanos, podemos atrapalhar o planeta destruindo seus recursos naturais. A gente acreditava que a gente podia, né, usar os recursos, que esses recursos iam se recompor naturalmente, que a parada era... Então, essa ideia de conservação, a parada, a gente chama de biologia da conservação, né? Ela é muito nova, tá? Então, na década de 70, a gente teve movimentos culturais que, por conta de um questionamento do modelo sociopolítico-cultural, econômico vigente, né, na carona veio, né, a ideia de uma necessidade de conservação. Então, os filhos da guerra, né, ou seja, indivíduos que eram órfãos, basicamente, de pessoas que morreram na guerra, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, ali, né, o movimento hippie, o movimento feminista, Guerra do Vietnã. Então, né, lembra que na Guerra do Vietnã, uma boa parte da população dos Estados Unidos era contra, né, essa Guerra do Vietnã. O movimento negro, Panteras Negras, tal, tudo isso fez parte da construção da ideia de necessidade de conservação. Tá? As pessoas começaram a tomar consciência de que queriam um mundo melhor e a gente começou a chamar isso de movimento verde. Tá? Bom, os termos ecologia e economia, eles são termos correlacionados. Lembra que ecologia é o estudo do ambiente e economia maneja como manter esse ambiente saudável. Então, em teoria, lá na raiz da palavra, a economia deveria levar em consideração e se preocupar com a conservação ambiental também. Não é a realidade, né? Não é o que acontece, né? Lembra, a gente tem, né, a economia, muitas vezes, tendo a conservação, a ecologia, como um inimigo, né? Como uma pedra no sapato do desenvolvimento econômico, quando não deveria ser assim. Porque a economia é o manejo do ambiente, né? Não é só dinheiro, pelo menos não deveria ser, tá? Então, incêndio de florestas, poluição do solo, poluição das águas, poluição do ar, extração exagerada, exacerbada de recursos naturais, extinção de espécies, tudo isso leva a um déficit de qualidade de vida e acaba atrapalhando a economia, porque as pessoas ainda não conseguiram perceber, né? Aquela velha história que eu falei para vocês várias vezes, que quando um cara vai lá na Amazônia e corta uma árvore, ele tem um lucro, né? Ele tem um lucro, ele vende a madeira da árvore lá, ele tem um lucro em cima disso. Quando um cara vai lá e mata uma onça e vende lá a pele e tal, ele tem um lucro em cima disso. Agora, o prejuízo ambiental que, né, a morte dessa onça, a derrubada dessa árvore, o desmatamento lá, causa, ele é um prejuízo que é dividido. Então, o prejuízo é socializado. Todo mundo vai ter um impacto negativo igual, né, na sua vida. Agora, o lucro em cima desse prejuízo ambiental, ele é individual, né? Então, tudo gira em torno aí desse lucro, né, para a destruição da natureza visando lucro. Né? Aí os conceitos básicos, a gente já viu o que é ecologia,
A espécie, pessoal, a gente usa, tá, o conceito de espécie de um pesquisador chamado, é um outro Ernest, né? A gente falou do Ernest Haeckel, que criou o termo ecologia. Tem um cara chamado Ernest Mayr. E esse cara criou o conceito de espécie que a gente usa, né? Que são indivíduos, né, semelhantes entre si e que podem se intercruzar gerando descendente fértil. Isso, esse é o conceito, né, de espécie para o Mayr, né? Que é o que a gente usa aqui, tá? Aí, então, espécies de indivíduos semelhantes entre si que podem cruzar gerando descendente fértil, tá? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma determinada área. Essa área, pessoal, ela é arbitrária, né? Eu vou dizer qual é a área. Ah, é a população, lembrando que a população tem que ser de uma espécie. É a população de Homo sapiens, é a população de cães familiares, aqui eu falo do milho igual um porquinho. A população de cães familiares, população de, sei lá, eu estava dando hoje uma aula de evolução falando do Sus scrofa, que é o nome científico do porco, né? Então, é a população de uma espécie. Mas eu defino a área. Ah, vou estudar a população da espécie humana, né? Do bairro da Coloninha, que é onde eu moro aqui, ou da cidade de Florianópolis, ou do estado de Santa Catarina. Então, eu defino, né? A definição do espaço, né, da área, ela é arbitrária, tá? Comunidade, que também tem um sinônimo que é biocenose, é um conjunto de populações. Ou seja, enquanto a população diz respeito a uma espécie, aos indivíduos de uma espécie, de uma área, a comunidade ou biocenose diz respeito a todos os seres vivos daquela área, todos os seres vivos, tá? Independente de quais espécies sejam, todos. Para falar de comunidade, você tem que englobar todos os seres vivos daquela região, tá? É o conjunto de todas as populações, então, tá? Aí o conceito de ecossistema, que quando eu falo comunidade, eu estou falando só de todos os seres vivos, né? Então, a comunidade biótica, biótico, bio é vida, né? Então, a comunidade biótica, né, é o conjunto de seres vivos. Agora, quando eu quero falar de um ecossistema, eu tenho que falar da comunidade biótica, seres vivos, mais fatores abióticos. Então, eu tenho que considerar os fatores abióticos. Quais são esses fatores abióticos? Fatores sem vida. Temperatura, luminosidade, disponibilidade de água, tipo de solo, se é arenoso, se é argiloso, né? O tipo de relevo, se é plano, se é planalto, tal. Então, tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Então, o ecossistema, quando você está estudando uma comunidade, você está estudando só os seres vivos. Quando você está estudando um ecossistema, você está estudando os seres vivos e os fatores abióticos. Até porque, assim, os fatores abióticos de uma região, eles definem a comunidade, os seres vivos. Os seres vivos estão lá porque gostam daqueles fatores abióticos. E o conjunto de fatores abióticos, fatores físico-químicos, gente, tem um nome. Nós chamamos de biótopo. A gente vai falar mais depois aqui, de biótopo. Biótopo é o nome que se dá para o conjunto de fatores abióticos, fatores sem vida. Tá? Toma cuidado com o termo bioma. Por definição, bioma e ecossistema são a mesma coisa. Conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região. Ecossistema e bioma têm a mesma definição. O termo bioma foi criado para trabalhar de forma comparativa. Você tem que pensar que o bioma ele é um nível de grandeza maior que o ecossistema. Então, dentro de um bioma, tem vários ecossistemas. Por exemplo, se fala muito, o bioma de floresta tropical, que são as florestas que ficam entre os trópicos, né? Trópico de Câncer e de Capricórnio. E aí você vai ter, então, né, os ecossistemas ali dentro. Floresta equatorial, floresta temperada, né, tal, são os ecossistemas dentro desse bioma de floresta tropical. Tem alguns autores que vão trabalhar com o bioma de Mata Atlântica, por exemplo, e dentro do bioma de Mata Atlântica, os ecossistemas de floresta ombrófila mista, floresta ombrófila densa, zona dos cocais e tal. Mas, Marquinhos, a Mata Atlântica não é um ecossistema dentro do bioma de floresta tropical? Aí está dizendo que a Mata Atlântica é um bioma e que é dividido em ecossistemas? Gente, depende do autor. A questão é, o cara nunca vai te perguntar se a Mata Atlântica é um ecossistema ou é um bioma. Tá? Quer dizer, ele até pode perguntar se ele te der um contexto.
Aí ele vai dizer uma parada que ele acha lá, né, e tal. Então, tu tem que considerar as duas possibilidades. Se ele chamar a Mata Atlântica, por exemplo, de ecossistema, tu considera certo. Se ele chamar a Mata Atlântica de bioma, tu considera certo. Vamos lembrar sempre, gente, que a biologia é uma ciência exata, como a física, como a matemática, como a química. Tem as suas variações. Acho que até a química tem suas variações. Né? Biosfera seria o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Tá? Habitat é o local onde o indivíduo mora. O habitat terrestre, o habitat marinho, bentônico lá no fundo do mar, nectônico na coluna d'água e tal. Né? Nicho ecológico é o papel funcional do indivíduo no ecossistema. Ou seja, é tudo que ele desempenha. Ele é predador de alguém, ele é presa de alguém, ele transmite doença, ele dispersa semente, ele faz polinização. Tudo o que ele executa no ecossistema faz parte do nicho ecológico dele. E ecótono, é o último tema que a gente vai trabalhar, é uma área limite entre dois ecossistemas e tem grande biodiversidade. Tem uma coisa que eu sempre falei para vocês lá na aula de ecologia, né? Mas como as nossas aulas não tinham sido gravadas ainda, faz tempo, foi lá em sala de aula, lá no começo ainda, tá? Na verdade, acho que foi já com o celular, aquelas semanas que eu trabalhei com o celularzinho lá, né? Filmando o vídeo, ali a gente viu ecologia. Galera, filmando o quadro. Gente, olha só. Ecótono é uma área de grande biodiversidade. E aí um ponto importantíssimo. Biodiversidade é o conjunto de espécies diferentes de um local. Isso é biodiversidade. Quanto maior a biodiversidade, mais estável é o ecossistema, mais equilibrado ele fica. Então, é interessante que uma região, um ecossistema tenha grande biodiversidade, porque quanto maior o número de espécies diferentes, de relações entre essas espécies, mais estável é esse ecossistema. Então, grande biodiversidade, grande estabilidade. Aí, o que rola? Eu tenho aqui o ecossistema 1 e o ecossistema 2. O ecótono, gente, é a área de transição, onde no ecótono, dependendo dos ecossistemas envolvidos, o ecótono pode ter 50, 100 metros, ou ele pode ter 50, 100 quilômetros. Depende, né? Mas o que interessa é que nesta área aqui, o ecótono, eu vou ter espécies do ecossistema 1 e do ecossistema 2. Eu vou ter uma transição das duas, né? Dos dois grupos de espécies aqui. Então, eu aumento ainda mais a biodiversidade. Como aqui, por exemplo, ó, manguezal à direita, restinga à esquerda e ecótono na área de transição. Então, aqui vou ter tanto espécie de manguezal quanto de restinga. Tá? Então, por isso, ecótonos são áreas muito, muito importantes. Tá? Beleza. Galera, agora vamos falar um pouquinho dos fatores abióticos aqui. Tá? Olha só. A biogeografia é, como o nome já diz, né? A geografia da distribuição dos seres vivos no planeta. Tem uma biogeografia que dá uma ênfase, né, maior à história e tem a biogeografia que dá uma ênfase maior, né, à parte ecológica. E claro que a gente aqui vai focar mais na parte ecológica. Tá? E aí, a gente vai trabalhar os seres vivos na sua distribuição em euriécios e estenoécios. Vamos lá, galera. O que significa euri? Euri significa verdadeiro, eu quer dizer verdadeiro, mas dependendo do contexto, euri pode significar largo, grande. E esteno significa estreito, pequeno. Tá? Então, olha só. Euriécios são seres vivos que suportam grande variação. Tá? Do que, Marquinhos? Aí depende, a gente vai falar de temperatura, de salinidade, de pH, de pressão e tal, né? Beleza. Mas euri, ele suporta grandes variações. Então, aqui, ó, a espécie B, que está aqui com a curva azul, ela seria um euritérmico, porque aqui, ó, o gráfico está falando de temperatura. Então, ela suporta a variação de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius, ou seja, tem uma variação aqui de 30 graus que ela suporta, 30 graus Celsius que ela suporta. Essa espécie espécie B, desculpa, que é euritérmica, porque a gente está falando de temperatura. Tá? Já a espécie A, ela suporta de menos 5 até 10, ou seja, é metade, né, da variação que ela suporta, 15 graus Celsius.
Então, ela é estenotérmica. Tá? Olha só. Divisões da biosfera. A gente vai falar agora dos biociclos do planeta. Tá? Epinociclo, talassociclo e limnociclo. Epinociclos são os ambientes terrestres, que correspondem a cerca de 25% aproximadamente da área do planeta. Talassociclo são os ambientes marinhos, né? Os mares, oceanos, que correspondem a mais ou menos, né, 75% da área do planeta. E limnociclo são os ambientes dulcícolas. Mas Marquinhos aqui já somou 100%. Gente, é aproximadamente 25%, aproximadamente 75% está sendo arredondado, e aqui é aproximadamente 1%, não chega a 1%. Tá? Então, os ambientes de água doce dulcícola são muito menores do que os de água salgada e até os terrestres. Tá? Então, você tem epinociclo, talassociclo e limnociclo. Qual que ocupa a maior área do planeta? Talassociclo. Tá? O epinociclo é aquele que a gente divide lá em tundra, taiga. Lembra que tem uma aulinha de bioma gravada para vocês aí? Tá? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, os desertos, as savanas e tal. Então, isso são divisões do epinociclo. O talassociclo é oceano, né, gente? Água salgada. E o limnociclo, água doce, que não chega aí, a gente arredonda para 1%, mas não chega a 1% da área do planeta. Tá? Aí, olha só, dentro dos ambientes dos ciclos de água doce, você vai ter as águas lóticas e águas lênticas. Qual é a diferença? Águas lóticas são as águas, né, de doces, né, o limnociclo, né, do ambiente do ciclo, correntes. Água lótica é água corrente. É rio, é ribeirão, é corredeira. Né? E água lêntica é água parada, é lago e lagoa. A diferenciação entre lago e lagoa, gente, é basicamente tamanho, tá? Basicamente tamanho. O lago é menor, a lagoa é maior. E aí é muito complicado, muito subjetivo essa classificação, tá? Geralmente, para a gente no vestibular é a mesma coisa. Chamar de lago ou lagoa vai dando mesmo. Agora, o que é diferente? A laguna. Vamos lá. Lago e lagoa é exclusivamente de água doce. Tá? Lago e lagoa de água doce. Agora, laguna tem comunicação com o mar. Tá? Então, comunicação com o mar. Então, vai ser de água salgada. Por isso que está errado, né? É que a gente não vai deixar de chamar, mas está errado de chamar de Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição é, na verdade, uma laguna, que ela tem comunicação com o mar, água salgada. Aí, ali pertinho da Lagoa da Conceição, tem a Lagoa do Peri. Aí é uma lagoa, só água doce. Tá? Vocês sabem que até quando eu estava na graduação, a gente estava no meio da faculdade, teve uma briga muito grande, que foi exatamente nesse momento, eu entrei na faculdade no ano 2000, né? E foi exatamente nesse momento, ali 2001, 2002, que teve uma briga muito grande para começar a se captar água da Lagoa do Peri para consumo. Só que a Lagoa do Peri tem uma comunicação subterrânea com a Lagoa da Conceição, com a Laguna da Conceição. E aí, por que a Lagoa do Peri, por que a água da Lagoa da Conceição, que é salgada, né, não invade o Peri? Porque o Peri tem uma, né, lá embaixo tem, né, comunicação, o Peri tem um volume de água mais alto aqui. Então, o Peri faz pressão para cá, para a lagoa, então não deixa a água da lagoa invadir. Só que à medida que você vai tirando água para abastecimento da população, né, da Lagoa do Peri, você pode ir baixando. Gente, se algum dia houver um erro, uma falha, que você tem que controlar a captação de água, né? Quando a partir de uma certa quantidade você está tirando, você tem que parar. Por isso que às vezes falta água lá no sul da ilha e tal, eles tiram ali, param a captação. Então, se algum dia alguém fizer um erro e tirar mais água do que deveria, e cara, por 10 minutos, né? 10 minutos exagerando, sei lá, por 1 ou 2 horas, a Lagoa do Peri ficou mais baixa aqui no nível do que a Laguna da Conceição, a água da Lagoa da Conceição vai deixar a água do Peri salgada. Tá? Então, esse é um risco que se corre. Né? Por isso, muita gente foi contra, né, a captação de água da Lagoa do Peri. Tá? Bom, lá no talassociclo, porque as divisões do epinociclo, gente, como a gente tem gravado aí, aquelas visões, né? Tundra, taiga, floresta temperada, tal. Vocês veem isso na geografia. A gente viu na ecologia em sala de aula. A gente viu na aula de biomas. Eu gravei uma aula de biomas para vocês, né? Tal. Então, eu não vou voltar nisso nessa revisão, tá?
Mas isso aqui eu acho interessante a gente falar, ó, no talassociclo, porque epinociclo são aquelas divisões. Talassociclo a gente vai ter a zona eufótica, zona disfótica e zona afótica. Fótico é luz, eu é verdadeiro. A zona eufótica é a zona onde chega bastante luz, tá? Gente, é mais ou menos, porque vai depender, né, do quão limpa essa água, quão poluída essa água, vai entrar mais luz ou menos luz. Isso é uma média. Então, é mais ou menos até 200 metros de profundidade chega alguma coisa de fótons de luz ainda. Essa é a zona eufótica, tá? Onde ainda tem fotossíntese, algas ali fazendo fotossíntese e tal. A zona disfótica é de 200 a 300 metros de profundidade. Aí chega pouquíssima luz, pouquíssimos fótons de luz. Para a gente é escuro. Aliás, até no finalzinho da zona eufótica, para a gente é escuro. Mas chegam fótons de luz, que a gente não percebe, mas chegam e são suficientes para uma fotossíntese. Tá? Zona disfótica entra pouquíssimo fóton de luz. De 300 metros de profundidade para baixo, você vai na zona eufótica. Perdão, zona afótica. O prefixo A é sem, né? Desprovido de. Então, afótica sem luz. Certo? Aí você vai ter as zonas abissais, que são profundidades aí de 1000, né? Um pouquinho mais que 1000 metros de profundidade. Tá? Então, veja. Zona eufótica entra bastante luz. Zona disfótica com pouquíssima luz. E zona afótica não chega mais luz. Aí a gente vai ter uma divisão ainda, né? Isso aqui é divisão contra a luz, né? Então você vai ter uma divisão de acordo com o posicionamento, a posição que a gente está vendo aqui, né? Da placa continental. Tá? Então veja, região entre marés, região entre a maré alta e a maré baixa. Tá? Aí você vai ter a plataforma continental, beleza? Depois da plataforma continental, né? A gente vai ter a zona adal, perdão, a zona batial, desculpa, que é de 300 a 2.000 metros de profundidade. A zona abissal, que é de 2.000 a 500 a 5.000 metros de profundidade. E a zona adal, que é de 5.000 até 11.000 metros de profundidade. Tá? Aí veja, tem a zona nerítica, que está sobre a plataforma continental, beleza? Tá vendo? Aqui é o continente, no caso, né? E aí tem a zona, né, pelágica, que já é mar aberto, que não está sobre a plataforma continental. Então, até aqui, ó, é a plataforma continental, a zona nerítica. Daqui para cá é zona pelágica. Tá bem? Então, ó, zona entre marés, zona nerítica, zona oceânico-batial, zona abissal e zona adal. Isso é quanto às profundidades. Então, a gente tem uma classificação quanto à luminosidade, zona eufótica, disfótica e afótica, e quanto às profundidades, né? Zona entre marés, nerítica, oceânica, abissal e adal. Tá? Então, a zona oceânica, abissal e adal fazem parte da zona pelágica. Tá? Daí, a plataforma continental faz parte, né? E a zona entre marés faz parte da zona nerítica. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esse slide está mal colocado. Deixa eu botar ele na posição dele certinho. Pronto. Então, olha só. Vou compartilhar com vocês de novo, tá? Deu. Ó, vamos lá. Você tem ecossistema aqui, a biosfera corrige todos os ecossistemas, tá? Você vai ter, para formar os ecossistemas, a interação, né, entre os fatores bióticos, os seres vivos, e os abióticos, né? Então, os fatores abióticos, o biótopo, e os fatores bióticos, a comunidade, os seres vivos. Aí você vai ter as relações ecológicas interespecíficas entre espécies diferentes e intraespecíficas entre indivíduos de uma mesma espécie. E a gente vai ver essas relações depois. Tá? Vamos lá. Falar um pouquinho do biótopo agora, dos fatores abióticos, né, que compõem o ecossistema, que são importantes. Então,
os componentes abióticos do ecossistema que definem os componentes bióticos, né, gente? Os seres vivos estão lá porque gostam dessas características físico-químicas do ambiente, tá? Quanto à água, tá? Os organismos vivos vão ter estratégias para armazenar a água, tá? Como, por exemplo, pouca urina, fezes mais secas, poucas glândulas sudoríparas. Nos vegetais, né, raízes longas para absorver, né, a pouca água que tem no solo, folhas com forma de espinhos. São adaptações para viver em ambiente com pouca água, tá? As plantas ou seres xerófilos são os que vivem em ambiente seco. Hidrófilos vivem na água. Higrófilos em ambientes úmidos e mesófilos vivem em áreas mais ou menos úmidas. Então vejam a diferença, olha só. Xerófilo, xero é seco. É indivíduo que vive em ambiente seco, adaptado a clima seco com pouca água. Tá? Aí vai ter essas adaptações aqui. Ela pode ter, né, pode ter essas adaptações que a gente citou aqui. Tá? Para armazenar, né, ter uma estratégia de armazenar água, pouca urina e tal. São todas estratégias para viver em ambiente seco. São xerófilo. Tá? Hidrófilo são seres que vivem na água. E higrófilo são seres que vivem em ambientes muito úmidos, como os anfíbios, por exemplo. Essa salamandrinha que você está vendo aqui, ó. Tá? Aí mesófilo vive em áreas mais ou menos úmidas. A gente pode considerar, por exemplo, que nós mamíferos somos mesófilos. Tá? Mesófilos. Beleza? Vamos lá. Quanto à luz, tá? É importante para a fotossíntese. É importante na fotoperiodicidade. Vocês lembram o que é fotoperíodo, gente? Aquela história de planta de dia curto, planta de dia longo. Você tem o fotoperíodo crítico. Aí plantas que florescem quando tem do fototempo, né? Vamos supor que o fotoperíodo crítico é de 10 horas de sol. Aí a planta floresce quando ela tem 10 horas de sol, ou 11 horas, ou 12 horas, ou 13 horas, ou seja, de 10 para cima ela floresce. É uma planta de dia longo, é uma planta que geralmente vai florescer e frutificar no verão. O que é uma planta de dia curto? Ela vai ter um fotoperíodo crítico de 10 horas, por exemplo, aí ela vai frutificar, florescer e frutificar, se ela tiver 10 horas ou menos. 10 horas, 9 horas, 8 horas de sol. Se ela tiver mais que 10, ela não floresce. É uma planta de dia curto, também conhecida como planta de inverno. Tá? Então, essa regulação de quando o vegetal vai produzir, é importante também, a luminosidade vai influenciar nisso. Tá? Então, vamos lá. Quanto à luz, a gente tem os seres eurifóticos, que suportam grandes variações de luminosidade. No caso dos seres terrestres, de forma geral, tá? E tem os seres estenofóticos. Lembra? Esteno quer dizer estreito. Não suportam grandes variações de luminosidade, como moradores de fossas abissais. Tá? Este filhotinho de cachorro do mato que está aqui é só para mostrar que ele é um ser, tá? Eurifótico. Né? Ele suporta grande variação. Tá bom? Beleza. Aí olha só. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Quanto à temperatura? Os pecilotermos ou heterotermos, tá? São aqueles que têm temperatura variável. Eles não têm estratégias para controle interno da temperatura. Tá? Os que têm temperatura constante são chamados de homeotermos ou também chamados de endotermos. Então, gente, pecilotérmico, heterotermo ou ectotérmico é a mesma coisa. São seres que não têm controle interno de temperatura. Né? Basicamente, todos os seres vivos, com exceção de quem? Aves e mamíferos, que são homeotermos ou endotérmicos, têm controle interno de temperatura. Tá? Aí vamos lá. Dentro, né, dos indivíduos pecilotérmicos ou também dentro dos homeotérmicos, só que aí dentro dos homeotérmicos menos, tá? Mas dentro dos pecilotérmicos, a gente vai ter os euritérmicos, são aqueles que toleram grandes variações de temperatura, que o metabolismo deles funciona em temperaturas muito variáveis, e estenotérmicos não suportam grandes variações de temperatura. Geralmente, nós, homeotermos, por termos controle interno de temperatura, a gente é considerado como um euritérmico. A gente suporta grandes variações de temperatura do ambiente. Tá? Mas tem algumas exceções. Tá? Beleza. Cada ser possui uma temperatura ótima de sobrevivência para o seu metabolismo. A nossa é em torno de 36 graus e meio. Para cães, é um pouquinho mais alto, em torno de 38 graus. Para aves, em torno de 40 graus. Então, isso varia muito de uma espécie para outra. Não é a mesma temperatura ótima para todo mundo. Tá? Quanto à pressão. Euri, lembra sempre, euri quer dizer largo, né? Euribáricos, euribáricos ou euríbaros, tanto faz, suportam grandes variações de pressão.
os estenobáricos não suportam grandes variações de pressão, tá? Aí não esquece o seguinte, ao nível do mar, a pressão normal é de 1 atm. Se subimos, ela diminui. Se a gente afunda lá no mar, ela aumenta, né? A cada 10 metros que a gente entra lá na água, né, aumenta em 1 atm a pressão. Aí, por exemplo, ó, a cachalote é um euribárico. Um euríbaro suporta grandes variações de pressão, né? Já bactérias costumam ser estenobáricas. Elas não suportam grandes variações de pressão, tá? Vamos falar de salinidade agora para a gente finalizar aqui e dar nosso intervalinho, tá? Quem são os eurialinos? Suportam grandes variações de salinidade. Alino é para sal, né? Estenoalinos ou estenoalinos não suportam grandes variações de, né, salinidade. Aí vamos lá. Nos estenoalinos, piranha, por exemplo, é um estenoalino, não suporta grande variação. A piranha de água doce, botar ela na água salgada, ela vai morrer muito rapidamente, tá? Então, são estenoalinos, não suportam grandes variações. Já nos eurialinos, são aqueles que suportam grandes variações. Aí, vejam o seguinte. A gente tem várias espécies eurialinas. Salmão, tainha, tá? O que é um catádromo? Um catádromo, um eurialino catádromo, né, é o cara... A gente fala de eurialino, estenoalino, a gente está falando de seres, né, aquáticos, né, gente? Então, um catádromo é o cara que o ambiente normal dele é água doce e ele vai para a água salgada, água do mar. O anádromo é o cara que o ambiente normal dele é água do mar e ele vai para a água doce. Tá? Para onde é que por que eles mudam de ambiente? Geralmente é para reprodução. E qual é o principal motivo, gente? Qual é o principal motivo de um animal, né, sair do seu ambiente natural e para outro ambiente para reproduzir? Seja ele catádromo, vive na água doce e vai para a água salgada, né, para a reprodução, ou anádromo, que é da água salgada e vai para a água doce só para reprodução, que é o caso da tainha, do salmão, por exemplo. Tá? As enguias costumam ser de água doce e vão para a água salgada, né? E o salmão e a tainha são de água salgada e vão para a água doce para a reprodução. Por quê? Quando eles mudam de ambiente para a reprodução, os filhotes são mais frágeis a predadores e outros fatores, né? Então, você tem menos predadores naturais nesse ambiente. Então, se a tainha vive no mar, no rio vai ter menos predador natural da tainha. Então, ela vem aqui e deixa seus filhotes aqui que vai ter menor pressão de predação sobre ela. Esse é o principal motivo, tá, para essa mudança. Beleza? Tranquilo, gente? Aí, olha só. Vamos falar aqui, ó, de seres vivos quanto à sua nutrição. Tá? Eu vou finalizar essa partezinha aqui, já começando o que a gente vai falar depois do intervalo. Tá? Então, quanto à nutrição. Os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Lembrando sempre o seguinte, gente. Autótrofo é o cara que produz o próprio alimento. Isso é muito vago. Autótrofo é o cara que produz matéria orgânica. Peraí, eu sou heterótrofo e eu produzo matéria orgânica. Eu fabrico proteína, eu fabrico lipídio. Só que eu pego uma orgânica pequena e transformo em uma orgânica maior. Eu pego aminoácidos e transformo em proteína. Eu pego, né, ácidos nucleotídeos e transformo em ácidos nucleicos. Pego ácidos graxos e transformo em lipídio. O grande barato de um autótrofo é pegar matéria inorgânica, gás carbônico e água, que são inorgânicos, e a partir de uma fonte energética, né, energia, que pode ser energia luminosa, no caso da fotossíntese, pode ser energia de uma reação química, no caso da quimiossíntese, que a gente vai revisar lá em janeiro, tá? Aí transforma isso em orgânico, C6H12O6, que é orgânico, que é a glicose. Então, o grande barato de um autótrofo, gente, é a capacidade de pegar compostos inorgânicos e usar uma fonte energética para transformar isso num orgânico. Então, não é só fabricar orgânico. Um heterótrofo fabrica orgânico. Mas o autótrofo consegue fabricar orgânico a partir de inorgânico. Tá? Esse é o grande barato. Então, os autótrofos são autótrofos ou por fotossíntese, a energia da luz para ligar gás carbônico à água e formar glicose, ou por quimiossíntese, a energia de uma reação química para fazer isso aqui também. Tá? Já os heterótrofos, pode ser aqueles que ingerem seres vivos, né? Carnívoros, herbívoros, onívoros e parasitas. Carnívoro come só outro animal, herbívoro come só vegetais, onívoro come de tudo. Onívoro é um cara que é carnívoro e herbívoro ao mesmo tempo, né? E parasita é o cara que tira nutrientes lá parasitando um hospedeiro. E tem aqueles que utilizam matéria orgânica morta. Os detritívoros, que comem detritos, material em decomposição. A gente também pode usar um outro termo aqui, pessoal, que é saprófagos, tá? Saprófagos, certo? Os necrófagos, que comem bicho morto, né? Que comem um outro animal morto.
necrófago como outro animal morto. Por exemplo, assim, urubu dá para dizer que é um necrófago. Hiena, que pega resto lá dos leões, dá para dizer que é um necrófago. Tá? E aí tem os decompositores, que a gente vai explorar mais eles aqui, mas na nossa volta aqui do intervalo. Mas decompositor é basicamente o cara que pega o composto orgânico e transforma em inorgânico de novo para deixar disponível para os vegetais. Anota uma coisa aí, quem fez a revisão Enem, né, já anotou, já tinha pedido isso. Anota assim, ó. Plantas só absorvem compostos inorgânicos. Plantas só conseguem absorver composto inorgânico. Quando tu bota lá um resto de comida, lá na compostagem, lá na planta, né, e tal, aquilo lá no solo não vai ser absorvida, a matéria orgânica não vai ser absorvida pela planta. Tem que ter a decomposição, que é transformar de orgânico em inorgânico, para então ter a absorção. Tá? Então, anota isso, grava isso. Planta só absorve composto inorgânico. E a planta que produz a energia, a matéria que vai ficar disponível para, né, os consumidores, para o ecossistema. Então, eu tenho a passagem de nutrientes e tal para, né, os níveis tróficos da cadeia alimentar, que a gente vai ver já já, mas eu preciso que depois essa matéria orgânica ali seja decomposta. E aí os decompositores, basicamente bactérias e fungos, é que fazem isso. Tá bom? A gente vai falar agora de cadeia alimentar. Sempre lembrando que a cadeia alimentar, ela é um conceito basicamente didático, pedagógico, porque na natureza não é bem uma cadeia alimentar linear que acontece. Então a gente usa esse conceitozinho aqui, pedagógico, didático e tal, né? Então, na cadeia alimentar, o que acontece? Você vai ter o vegetal, que é o produtor, faltou um R aqui, né? Essa figura aqui, eu peguei ela, estava errada já, eu não quis aqui arrumar, editar ela, mas é produtor, vegetal. Aí, o consumidor primário, aqui no caso é o grilo, come o vegetal. O consumidor secundário é o sapo, que come o grilo. O consumidor terciário é a cobra, que come o sapo. E o consumidor quaternário é o gavião, que come a cobra. Tá? Então, lembra que eu tenho, tá? O produtor é o primeiro nível trófico. Sempre o produtor é o cara que bota a energia na cadeia alimentar. Então, é o primeiro nível trófico. Aqui, no caso, o consumidor secundário, perdão, o consumidor primário é o segundo nível trófico. O consumidor secundário, que é o sapo, é o terceiro nível trófico, nível de energia, né? Trófico vem de trofismo, energia. A cobra é o quarto nível trófico, é o consumidor terciário, e o gavião, o consumidor quaternário, é o quinto nível trófico. Toma cuidado, porque isso é uma pegadinha comum de vestibulares. Fazer você acreditar que porque o cara é o consumidor quaternário, ele é o quarto nível trófico. Tá errado, ele é o quinto nível trófico. Porque o produtor é o primeiro nível trófico, o consumidor primário é o cara que come o produtor, é o segundo nível trófico e assim por diante. Tá? Beleza. Gente, lembra do seguinte, tá? Quando eu tenho uma bagunça aqui numa cadeia alimentar, e lembra, isso é um modelo didático, a gente já vai ver que não é uma coisa sempre desse jeito, mas modelinho didático, tá? Vamos supor que alguma coisa faz diminuir a quantidade de vegetais, diminui a quantidade de produtores, tem menos produtores, tá? Gente, tendo menos produtores, vai diminuir a quantidade de consumidor primário, diminuir a quantidade de consumidor secundário, de terciário, de quaternário. Então, se eu tenho impacto nos produtores, diminui os produtores, vai diminuir, vai impactar na cadeia alimentar, é claro, mas de forma uniforme, diminui todos. Agora vamos lá. Vamos supor que alguma coisa faça diminuir a quantidade de grilo. Se alguma coisa diminuir a população de grilo, aumenta a população de vegetais, vai ter menos grilo comendo vegetais, mas diminui de sapo, diminui de cobra, diminui de gavião. Tá? Beleza. Agora vamos lá. Agora, antes diminuía tudo, agora já diminuiu um, aumentou, diminuiu alguns e aumentou um, né, o produtor. Então, se tem menos grilo, aumenta produtor, mas diminui sapo, diminui cobra, diminui gavião. Agora vamos lá para outra situação. Tá? Eu tenho uma diminuição da quantidade de sapo. Se diminui sapo, tá? Vai diminuir grilo, certo? Perdão, se diminui sapo, vai aumentar grilo, desculpa. Tá? Diminui sapo, aumenta grilo. Diminui a quantidade de sapo, aumenta a quantidade de grilo. Aumenta a quantidade de grilo, diminui a quantidade de vegetal. E aqui, diminui o sapo, diminui cobra, diminui gavião. Mas já dá uma baguncinha maior aqui, porque aumenta grilo. Agora, outra situação. Diminui a quantidade de cobra. Diminui cobra, aumenta sapo. Aumenta sapo, diminui grilo, porque vai ter maior pressão de predação, mais sapo predando grilo.
Diminui grilo, aumenta vegetal. Diminui cobra, diminui gavião. E onde é que está a maior bagunça, o maior impacto? Cara, o maior impacto é no topo de cadeia, porque olha a zona. Se a gente diminui a quantidade de gavião, aumenta de cobra. Diminui gavião, aumenta a cobra. Vai ter menos pressão de predação de gavião sobre a cobra. Diminui cobra, perdão, aumenta a cobra, diminui sapo. Diminui sapo, aumenta gavião. Aumenta grilo. Aumenta grilo, diminui vegetal. Então, sempre a bagunça vai ser maior quando você pega o topo de cadeia, tá, gente? Sempre, não esquece disso, tá? Outra coisa importante é que em cima de todos os níveis tróficos agem os decompositores. Vamos lá. O Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, que formam os seres vivos, compostos orgânicos lá e tal, tá? Eles vão estar presentes, né, uma hora na forma de gás carbônico. Aí a planta absorve o gás carbônico para fotossíntese, vira uma glicose. Aí, só um pouquinho, gente, que tem gente me chamando agora aqui, tá? Sempre na hora da aula. Um instantinho. Pronto, gente, desculpa, vamos lá. Seguinte, então, ó, um carbono que está na forma de gás carbônico, um vegetal absorve, tá? Aí vai formar uma glicose no vegetal. Aí o grilo come esse vegetal, come a glicose, mas ele usa esses carbonos para fabricar uma proteína do grilo. Aí o sapo come o grilo, só que o sapo usa esses carbonos que ele, né, comeu aqui a proteína do grilo para formar um lipídio dele. Aí a cobra come aqui e forma uma proteína na cobra, o carbono agora. Aí o gavião come e forma, sei lá, outra proteína, um lipídio. Aí o gavião morre, tá? Opa, esse carbono que está na forma de um composto orgânico, uma proteína e tal, ele tem que ser decomposto e virar de novo uma parada inorgânica. Isso é decompor. É transformar de orgânico para inorgânico. E aí isso acontece não só no gavião, mas quando o grilo morre, também tem que decompor a matéria orgânica do grilo. Quando o sapo morre, tem que decompor a matéria orgânica do sapo, certo? Então, os decompositores, gente, eles agem em cima de todos os níveis tróficos. Agora, atenção, tu não pode atribuir ao decompositor um nível trófico. Ah, Marquinhos, o consumidor ele é primeiro nível trófico, o decompositor, perdão, ele é primeiro nível trófico, é segundo e tal. Não tem como atribuir um nível trófico a um decompositor, tá? Gente, aqui temos outros exemplos de cadeias alimentares só. E aí tem um detalhe importante, tem uma questão que a gente resolveu lá em sala de aula, tá? E agora eu não lembro de onde era, acho que era da UDESC, tá? Acho que era da UDESC, ou pode ser da UFPR, então eu posso estar me confundindo. Mas a questão dizia o seguinte, ela mostrava um esqueminha, uma cadeia alimentar, e botava a setinha assim, ó, tá? Botava a setinha assim, ó, pra cá. Gente, a setinha indica o fluxo de energia. Então, não tem como o caramujo passar energia para a alga, tá vendo? Então, a setinha tá errada. A cadeia lá no desenho estava certinha, né? Botava aqui, ó. Mas aí botava a setinha nesse outro, em vez de a setinha ser assim, ela era para cá, tá errado. Não tem como. A setinha indica o fluxo de energia. Não vai ter fluxo de energia do besouro para o vegetal, e sim do vegetal para o besouro, certo? Não vai ter fluxo de energia aqui do sapo para o besouro. Não vai ter fluxo de energia, né, do gaviãozinho aqui para o sapo, né? Não vai ter um sapo comendo um gavião, entendeu? Então, o sentido da setinha é extremamente importante para... Né? Então, toma cuidado lá no esqueminha. Tem sempre que ser, né, para onde passa a energia. É aqui, ó, desse vegetal para o besouro, do besouro para o sapo e não o contrário, tá? Galera, num ambiente natural, eu sempre brinco, né, que não existe uma cadeia alimentar. Existe o que a gente chama de teia alimentar, porque a parada não é linear, pedagógica, didática, como a gente coloca aqui. É o que eu brinco assim, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, né, esquematizada, e aí eu tenho, né, um gavião que está
com fome e tal, aí ele vê um sapinho, né? Mas ele não vai comer o sapinho porque tem que esperar a cobra comer o sapo. Não, cara, ele vai comer o sapo, né? Então, você há uma sobreposição de nichos, né? De níveis tróficos. Você consegue ter, às vezes, um gavião atuando como quinto nível trófico, mas eventualmente como quarto também, né? A cobra pode comer inseto também, então a cobra pode ser o quarto nível trófico, mas eventualmente ela pode ser o terceiro, comendo grilo, né? Então, você tem indivíduos que podem atuar em mais, né, de um nível trófico. E isso é uma teia alimentar, né? Então, veja, a cobra pode tanto comer, né? Aqui não está apontado, mas ela pode, tá? A cobra come pintinho também, ó. A cobra pode tanto comer o pintinho, como pode comer o gambá, comer o pintinho, né? Então, o gavião pode tanto comer a cobra, como comer o pintinho direto, né? Então, olha o que pode acontecer, ó. Pode ser um milho aqui, né? O gavião pode comer o pintinho, pode comer, né, a cobra, né? A cobra pode ter comido o pintinho direto, servir de comida para o gavião, ou a cobra pode ter comido o gambá, que comeu o pinto, e aí, então, ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, aqui é o primeiro, aqui o segundo nível trófico, aí esse aqui seria o terceiro nível trófico, esse aqui o quarto nível trófico, né? E esse aqui o quinto nível trófico. Então, veja que o gavião ele pode atuar como, né, consumidor secundário, sendo o terceiro nível trófico, como consumidor quaternário, que ele pode comer direto o gambá aqui também, né, sendo o quarto nível trófico, ou pode comer a cobra sendo o quinto nível trófico. Então, é um rolo, né, cara? Uma bagunça. Isso é uma teia alimentar. Tá? Não vai rolar o DESC esse ano, né? E acho que nenhum de vocês aí focava o DESC. Para o DESC, a referência que a UDESC usa de ecologia, eles não fazem diferença entre teia e cadeia. Eles chamam teia e cadeia tudo a mesma coisa, tá? Mas para o Enem tem essa diferença. A cadeia é uma parada linear. A teia é quando tem uma sobreposição de níveis tróficos, tá? A gente, num almoço, cara, se você não é vegetariano, tu pode ser segundo nível trófico, comendo a planta que é o primeiro, pode ser o terceiro nível trófico, comendo lá um animal que comeu uma planta, ou pode ser até quarto nível trófico, porque esses animais comem ração feita à base de outros animais, às vezes, né? Então, tu pode assumir vários papéis aí, né? Gente, as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas para você trabalhar, tá, uma cadeia alimentar. E nessa representação gráfica para trabalhar uma cadeia alimentar, que é uma parada didática, você tem, tá, 3 tipos, né, 3 análises que você pode fazer. Número de indivíduos, biomassa desses indivíduos, peso, né, a gente chama de biomassa, a gente chama de peso, mas o termo correto é biomassa, ou energia disponível ali. Então veja o seguinte, eu tenho aqui, ó, pirâmide de número é número de indivíduos, gente. Num período de tempo, um coelho não consegue comer só um capim. Uma raposa não começa a comer só um coelho, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês. Então veja o seguinte, ó, eu posso dizer que em um mês eu preciso de 1000 pés de capim para alimentar 500 coelhos, que vão alimentar 200 raposas, que vão alimentar 50 onças. Entendeu? Então, isso aqui no mês, tá? Tô chutando números, né, gente? Não tem nada exato assim. Então, isso é a pirâmide de número de indivíduos. Uma pirâmide de número de indivíduos, ela pode ser uma pirâmide invertida. Isso aqui que a gente chama de pirâmide direita, com a base mais larga e vai diminuindo, vai ficando menor cada elo. Agora, ela pode ser invertida em que situação? Quando o produtor é de grande porte. Aí eu tenho, por exemplo, uma árvore grande, onde vivem lá uma árvore grande, vivem lá, sei lá, 100 pulgões. Pulgões são parasitas de árvore, sugam seiva de árvore. E aí, em cada pulgão, vive lá 100 protozoários. Então, vai dar 1000 protozoários no total. Tá? Então, a pirâmide de número invertida. Certo? Qual é a condição? Quando o produtor é de grande porte, pode acontecer uma pirâmide de número invertido. Tá? Outro exemplo de pirâmide de número invertida. Tá? Uma árvore que vai ter morando lá nela umas 50 lagartas, e as 50 lagartas servem de alimento lá para 10 aves. Tá? Agora, aqui ela foi invertida só no primeiro elo, né? Só o primeiro ponto. Mas ela é invertida, não é direita. Então, de novo a situação, produtora de grande porte. Tá? A pirâmide, daqui outros exemplos, a pirâmide de número invertida. É uma árvore que tem 250 insetos que vai ter 1.500 parasitas. Uma bananeira que tem 300 drosófilas e que serve de alimento para 10 aranhas. Tá? A pirâmide de biomassa, ela mede biomassa dos indivíduos. O que seria a biomassa dos indivíduos? Peso, né, gente?
Vamos supor que 1.000 quilos de capim, em um período lá de, sei lá, de uma semana, vão servir de alimento para 500 quilos de coelho, que vão servir de alimento para 200 quilos de raposa, que vão servir de alimento para, sei lá, 60 quilos de onça, para uma onça. Né? Então, isso numa semana. Tá? Então, pirâmide de biomassa. Que você vai perdendo biomassa, gente. Quando um animal come lá, né, o seu vegetal, ou um animal como outro animal, sendo consumidor secundário e tal, ele não, primeiro que ele não come tudo, geralmente, ele não engole tudo. Deixa algumas coisas de fora. Mesmo que ele consiga engolir tudo, tem animais que sim engolem sua presa inteira, ele não digere tudo, ele não aproveita toda a biomassa, vai se perdendo biomassa. Tá? Beleza. A gente fala muito de peso seco ou biomassa seca. Gente, o que é biomassa seca? É tu descontar a água. Então, a água ela não gera energia. Às vezes, se faz uma relação de pirâmide de biomassa com pirâmide de energia. E aí, o que se faz? Se desidrata a parada, desidrata o material que você está observando. Tá? Então, você vai descontar a água presente. Esse é o peso seco. Tá? Pirâmide de biomassa pode ser invertida? Pode ser invertida. Tá? Qual é a situação? Quando o ciclo de reprodução do produtor é muito mais rápido do que o consumidor primário. E isso só acontece em ambiente aquático, gente. Você vai ter o fitoplâncton, vamos lembrar do seguinte, ó. Você tem lá um curso d'água, rio, lago, lagoa, tanto faz, tá? Aí você vai ter lá o fundo, né, desse rio, desse lago, dessa lagoa, do mar, tanto faz também. E aí você vai ter o seguinte: bênton são os seres que vivem no fundo, no substrato. Sejam fixos, sejam se movimentando aqui embaixo, mas que vivem no fundo, são seres bentônicos. Nécton são os que vivem na coluna d'água. São seres nectônicos. Perdão. E plâncton, gente, são seres com uma biomassa tão pequena, peso tão pequeno, né? Que eles não têm força para passar a tensão superficial da água aqui. Tá? Então, o plâncton são seres muito, muito leves. Aí você vai ter o fitoplâncton, são algas que vêm aqui em cima da superfície da água, e os zooplâncton, que são protozoários e animais, porque a gente não estuda esses animais aqui no ensino médio, a gente vê de porífero para frente, mas tem animais, por exemplo, os copépodes, que são microscópicos. Tá? Eles são pluricelulares, mas são células muito pequenas e eles são microscópicos. Tá? Então, eles formam o zooplâncton. Então, o plâncton tu vai dividir em fitoplâncton e zooplâncton. O zooplâncton come o fitoplâncton. Tá? Então, vamos lá. Para você ter uma pirâmide de biomassa, que normalmente é direita, como a gente viu aqui, ó, aqui, para você ter uma pirâmide de biomassa invertida, qual é a condição? Primeiro, o ecossistema aquático, onde o fitoplâncton, o produtor, né, tem um ciclo reprodutivo muito mais rápido do que o consumidor primário. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 500 quilos, está falando de biomassa, né? 500 quilos de fitoplâncton, que alimenta 1.000 quilos de zooplâncton, que alimenta 500 quilos de peixe. Aí o que acontece? Ó, o fitoplâncton se reproduz por cisparidade, bipartição lá, uma mitose, né, cara? Muito rapidamente, né? E o zooplâncton não, é uma estratégia mais difícil de reprodução. Aí o zooplâncton vai comendo fitoplâncton, vai baixando de 500 para 400, para 300. Cara, quando chega lá em 250, o fitoplâncton se reproduz e repõe volta a 500. E o zooplâncton ainda está em 1.000. Aí, vai lá, de novo, baixa de 500 para 400 para 300. Aí, às vezes, já quando chega em 300, o fitoplâncton já se reproduz. Aí ele vai, né, de 300 para 600. Aí o zooplâncton continua com 1.000, não reproduziu ainda. Aí o zooplâncton vai comendo fitoplâncton, aí 600, vai para 500, vai para 400. Ah, chega em 300, ele multiplica, volta a 600. Então, cara, ele vai repondo a biomassa muito mais rapidamente do que o zooplâncton. Então, por isso que dá para ter uma menor quantidade de fitoplâncton disponível, alimentando uma maior quantidade de zooplâncton. Porque o fitoplâncton reproduz e repõe essa biomassa perdida ali muito rapidamente. Tá? E aí, claro que vocês estão vendo que está errado aqui, né? Que está escrito árvore, lagarta e ave, mas não é. Né? Então, é fitoplâncton, zooplâncton e peixe. Né? Beleza. Então, tá aqui. Pirâmide de biomassa pode ser direita, a maior parte, ou pode ser invertida quando é no ambiente aquático e o produtor tem ciclo reprodutivo muito maior que
o consumidor primário. E aí, a nossa última forma de pirâmide aqui para trabalhar, gente, é a pirâmide de energia. Energia aqui medida em quilocalorias, em calorias ou quilocalorias. Poderia ser joule e tal, mas aqui o padrão é caloria. Tá? A energia está contida nas ligações químicas entre os átomos que formam as substâncias químicas ali dos seres vivos. Tá? Galera, um ponto importante. O fluxo de energia é sempre unidirecional. E assim, ó, lá na questão da matéria, átomos de carbono, de hidrogênio, oxigênio e tal, nitrogênio, fósforo, enxofre e tal. Aí a gente falou, um carbono que está na forma de gás carbônico, entra no capim, vai passar para o coelho, vai passar para a raposa, vai passar para a onça morre, é decomposta, vira gás carbônico e volta para o capim, porque o gás carbônico é absorvido pelo capim. Então, a matéria, ela é cíclica. É o que o Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O carbono é transformado em gás carbônico, em proteína, em glicose, blá, 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 mas ele é aquele carbono. E aí eu tenho uma ciclagem de nutrientes, e aí a importância dos decompositores, para pegar os compostos orgânicos aqui e transformá-los em inorgânicos. Lembra que planta só absorve inorgânico. Né? Porém, a energia não é cíclica. A energia é acíclica. Ela vai se perdendo porque quando o coelho come o capim, primeiro que ele não vai aproveitar tudo do capim, ele não come a raiz, não consegue digerir tudo e tal. E depois, que mesmo que ele digerisse tudo, tá, ele ia perder muita energia na forma de calor. A gente perde energia na forma de calor. Então, quer dizer, à medida que eu tenho uma quantidade de energia disponível nas ligações químicas que formam ali as moléculas do capim, tá, quando o coelho come o capim, se perde energia, o coelho não aproveita tudo. A mesma coisa a raposa, pode até engolir o coelho inteiro, mas não consegue digerir tudo. E aí se perde energia disponível nos coelhos para a raposa. Então sempre se perde energia de um nível trófico para outro. O aproveitamento, cara, é em torno de 20% só da energia disponível. Tá? E aí quando chega lá na onça, tá? Acabou a energia. Ela é o topo de cadeia, acabou. Então o produtor tem que produzir energia posteriormente a partir de substâncias inorgânicas e energia luminosa lá, né? A luz. Tá bom? Então, não existe pirâmide de energia invertida, tá, gente? Existe de número e de biomassa. De energia, não. Tá? Então, ó, pirâmide de energia. Marquinhos, quando era de número, essa pirâmide aqui que está mostrando agora, ela era invertida. Ok? De energia, nunca. Tá? Aqui, ó. Pirâmide de energia. Essa pirâmide aqui, ó. Né? Ela era, né? Tu mostrou lá, ela era invertida quando era de número. De energia, nunca. Tá? Ó, essa pirâmide aqui, ó, ela sempre vai ser a pirâmide de energia, sempre direita, nunca invertida. Não esqueçam disso, tá bom? Galera, o que é produção primária bruta ou simplesmente produção bruta, produtividade bruta, e produção primária líquida ou simplesmente produção líquida, produtividade líquida? Vamos lá. A produção bruta é toda a fotossíntese que o produtor, que a produção é responsabilidade dos produtores, né? Que o produtor pode formar. É toda a fotossíntese que o produtor pode fazer. Isso é a produção bruta. O que é produção líquida? É a produção bruta menos aquilo que o produtor precisou consumir para se manter vivo. Ou seja, a produção líquida é o que sobra para os consumidores. Tá? A gente vai ver lá na primeira semana de janeiro a sucessão ecológica. E a gente vai ver que, com o passar das etapas de sucessão ecológica, a produtividade primária bruta aumenta e a líquida diminui. Então, vamos lá. Eu tenho lá uma planta que, num período, ela consegue fabricar 100 moléculas de glicose, mas nesse mesmo período ela consome 20 moléculas de glicose para se manter viva. Então, qual que é a produção bruta dela? 100. Qual que é a líquida? É 80, porque é os 100 que ela produziu, menos os 20 que ela precisou gastar para se manter líquida, viva naquele período. Isso é a produção líquida, é 80. Então, a bruta é 100. Ela produziu 100 durante, sei lá, uma hora, mas nessa mesma hora ela consumiu 20 para se manter viva. Então, qual que é a líquida? O que sobra para os consumidores, para os animais vão comer ali essa planta, né? Poderem absorver. Então, é 80 no caso. Ela produziu 100, consumiu 20 para se manter viva, é 80. Aí, vamos lá, uma outra situação. Uma planta produz 200 moléculas de glicose. Mas ela, nesse período de uma hora, por exemplo, ela
gastou, ela produziu 200 e gastou 160 para se manter viva. Então, ela produziu 200, mas gastou 160. Então, ela aumentou a produtividade bruta, mas diminuiu a líquida, né? Porque ela consumiu mais para se manter viva. Então, a líquida foi só 40 glicose, não mais 80. Aí, outra situação. Uma planta produz 400 moléculas de glicose em 1 hora, mas para se manter viva ela precisa consumir 380. Então, a produtividade líquida, o que sobra, é só 20. Então, aumentou a produção bruta, mas diminuiu a líquida. Tá? Beleza? Então, não esqueçam. Produtividade primária bruta, toda a taxa de fotossíntese de uma região em determinado intervalo de tempo. A líquida é o saldo disponível para os heterotróficos, né? Como o coelhinho aqui. Beleza? Então, produção líquida é a bruta menos o consumo. Consumo é por respiração celular, né? A gente lembra que planta também respira, né? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, sobre esse assunto. Nas margens de um rio, verifica-se a seguinte cadeia trófica, tá? O capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que por sua vez eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimentos, tá? Então, capim servia de comida para o gafanhoto e o passarinho comia esse gafanhoto e o passarinho só comia esse gafanhoto, tá? Os passarinhos eram predados por gaviões, tá? Então, tinha gavião que comia o passarinho. A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto afirmar que, em seguida, o consumidor secundário. Primeiro, a gente tem que identificar quem é o consumidor secundário. O gafanhoto é o consumidor primário, porque ele comia o capim. O passarinho era o consumidor secundário, porque comia o gafanhoto. E o gavião era o consumidor terciário. Então, consumidor secundário. Gente, diminuiu a quantidade de capim, diminuiu a quantidade de gafanhoto. O que vai acontecer com a quantidade de passarinho? Diminuir. Tá? É o que ele pede na questão. Então, vamos lá. Letra A. Teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa do primeiro nível? Gente, não aumentou a biomassa do primeiro nível. Se a lama matou o capim, que é o primeiro nível trófico, né, o produtor, diminuiu a quantidade de capim, diminuiu a biomassa de capim. Então, a A não pode ser. Letra B. Teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa do primeiro nível trófico da cadeia. Essa vai certa. Você teve, né, uma diminuição da quantidade de capim, diminuiu a quantidade de gafanhoto e diminuiu a quantidade, né, então, de passarinhos. A C, não teve população afetada? Errado, né? A D, não teve população afetada? Errado. E na E, teve sua população aumentada? Não, né? Então, só B é correto. Bom? Beleza. Galera, vamos falar agora de relações ecológicas ou interações ecológicas, tá? A gente tem aqui as principais, não são todas, né? Mas são as que vão aí aparecer no Enem. Lembra que a gente classifica as interações ecológicas, tá? Como intraespecíficas entre indivíduos de uma mesma espécie e interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Tanto as intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, quanto as interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Aí o que acontece, gente? As desarmônicas, elas são, tá? Mais menos. O que é mais menos? É bom para o lado envolvido e é ruim para o outro lado, tá? As harmônicas, elas são ou mais, boa para os dois lados, ou ainda elas podem ser mais zero. Mais zero é uma relação que é boa para um lado envolvido e para o outro lado não faz diferença. Tá? Então, tanto as relações intraespecíficas, né, harmônicas, quanto as interespecíficas harmônicas podem ser mais ou mais zero. Já nas desarmônicas, também. Tanto as intraespecíficas quanto as interespecíficas, elas são normalmente mais menos. Tem alguns autores que falam de relação menos, ruim para os dois lados. Mas isso é muito, muito questionável. O Enem, como o nosso foco agora é Enem, o Enem não vai cobrar isso. O Enem vai ser mais, menos sempre, tá? Ele usa uma referência muito mais clássica, assim, de ecologia. Tá? Beleza? Então, a gente vai falar de cada uma dessas relações aqui. Tá?
Primeiro vamos falar das harmônicas intraespecíficas, né? Harmônicas que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, harmônicas intraespecíficas. A primeira é a colônia. Cara, eu não vou ficar aqui me aprofundando muito, porque é uma parada que vocês já estão acostumados, né? Colônia, indivíduos da mesma espécie, é bom para todos os indivíduos envolvidos. Na colônia, os indivíduos vivem agrupados anatomicamente, tá? Agora, o que eu preciso frisar aqui, porque tem muita confusão? Primeira coisa, ela não é obrigatória. Indivíduos que vivem agrupados anatomicamente em colônia conseguiram viver separados, então ela não é obrigatória. Beleza, gente? Ela não é obrigatória. A sociedade que a gente vai ver já é, a colônia não. Apesar de eles viverem anatomicamente unidos, não é obrigatório. E agora, eu tenho algumas colônias de bactérias, por exemplo, aqui, ó, onde elas vão ter divisão de trabalho. Elas se agrupam e aí elas combinam assim, né? Olha, você aqui vai fazer defesa, você aqui vai cuidar de células reprodutivas, você aqui vai, sei lá, fazer respiração celular e tal. Isso chama de divisão de trabalho. Mas muitas vezes a divisão de trabalho não acontece. Pode ser que elas estão agrupadas anatomicamente, mas cada bactériazinha trabalha como se fosse um organismo independente mesmo. Cada um faz todas as suas funções, como se ela estivesse vivendo sozinha. Elas só vivem anatomicamente unidas para ficar maiorzinha e ter mais vantagem nesse ponto. Então, gente, na colônia, a colônia não é obrigatória e a divisão de trabalho não é obrigatória. Ela é facultativa, ela pode acontecer ou não. Tá? Na sociedade, a sociedade é obrigatória e a divisão de trabalho é obrigatória. Na colônia, não. Tá bom? Galera, exemplos de colônia, né? Os corais podem ver em colônias, caravelas, algas, bactérias, protozoários, entre outros. Aí a gente tem as colônias isomorfas, onde os indivíduos da colônia têm o mesmo formato. A Volvox é uma alga que é assim, né? Vive em colônia e todas têm o mesmo formato, isomorfa. E tem a colônia heteromorfa, onde os indivíduos da colônia têm formatos diferentes. É o caso da Obélia, da Physalia, que são quinidários que vivem em colônia. Tá? Que tem na colônia. Cada coisinha disso aqui, ó, isso aqui é um indivíduo, isso aqui é um indivíduo, isso aqui é um indivíduo. Eles são da mesma espécie, tá? Mas têm formatos diferentes. Tá? Então, a colônia é heteromorfa. Beleza? Aqui, ó, a gente tem um exemplo da Physalia, que é um quinidário, onde você tem divisão de trabalho. Elas vivem em colônia. Gente, cada fiapinho desse é um animalzinho, então vai numa colônia. Aqui em cima tu não tem animal, isso aqui tá? É fabricado, é o pneumatóforo fabricado pelos animais que estão aqui embaixo, tá? Para flutuação. Então eles estão no nécton, né? Eles não estão no plâncton, eles estão no nécton, tá? Os animais. E aqui existe uma divisão de trabalho. Alguns indivíduos são, né, responsáveis por fabricar, né, pegar gases e fabricar o pneumatóforo para ajudar na flutuação e isso ajuda na captura de alimento. Outros vão servir para fabricar células reprodutivas, outros vão produzir a toxina para defesa, né? Outros vão fazer digestão das partículas absorvidas ali como alimento. Então, aqui é uma divisão de trabalho, mas ela não é obrigatória, não esqueça. Tá? Já na sociedade, é uma união permanente entre indivíduos de uma mesma espécie. A divisão de trabalho é obrigatória. A sociedade, ela é obrigatória. Esses indivíduos aqui só vivem em sociedade, mas eles não são anatomicamente unidos. Então, ó, não é anatômica, não é uma junção anatômica e é obrigatória. Tem divisão de trabalho obrigatória e é obrigatória. Só que eles não são anatomicamente unidos. Né? É aquela história dos insetos sociais, né? Cupim, abelha, cada um tem a função lá, né? Aí tem as suas particularidades, vocês podem dar uma lida aqui depois. A gente já falou sobre isso até lá na Zoo também e tal. Tá? Vamos falar agora das harmônicas interespecíficas. A gente falou de harmônicas intraespecíficas, colônia e sociedade. Vamos falar de harmônicas interespecíficas. O líquen, né, forma uma simbiose. Que, pessoal, olha só. Normalmente aparece com um sinônimo que é mutualismo. Para a gente aqui, ó, pensando em Enem, mutualismo e simbiose são sinônimos. Então, na simbiose e mutualismo, os indivíduos, eles têm essa associação que é boa para os dois lados, dá vantagem para os dois. Líquen, por exemplo, é a alga mais fungo. O fungo absorve muito bem água e sais minerais e passa para a alga faz fotossíntese e passa o produto para o fungo. Então, é bom para os dois lados. Tá? Cupins e protozoários que vivem só dentro do estômago de cupim, e para o cupim é bom que o protozoário faz a digestão da celulose para ele, já que ele não consegue. Tá?
Micorriza, cara, presta atenção aqui, ó. Micorriza é uma associação de fungo com raiz de planta que ela é obrigatória e presente em todas as plantas. Muita gente confunde a micorriza, que é fungo nas raízes de qualquer planta, perdão, com a história lá das Rhizobium na raiz de leguminosa. Rhizobium, aí é só nas leguminosas e é para absorção de nitrogênio, para fixação de nitrogênio atmosférico, na verdade, né? Aqui não, cara. Os fungos em raízes de qualquer planta formando as micorrizas são, né, obrigatórias. A simbiose ela é obrigatória, tá? O mutualismo, a simbiose é obrigatório. Os indivíduos não vivem mais separados. Então, essas espécies de fungos só vivem em raiz de planta e essas plantas só sobrevivem porque tem essa associação e serve para absorver nutrientes de forma geral, água, sais minerais e tal. Então, uma coisa é Rhizóbio, que a gente vai ver também lá na primeira semana de janeiro, no ciclo do nitrogênio. Outra coisa é micorriza, gente. Rhizóbio é só nas leguminosas, para o ciclo do nitrogênio e tal. Micorriza é a associação de fungo e planta na raiz de qualquer planta. E o fungo absorve ajuda a planta a absorver água e sais minerais. E a planta, em troca, dá uma parte da sua glicose ali para o fungo. Tá bom? Então, essa é a simbiose e o mutualismo. É obrigatória, é mais, tá? A gente chama de simbiose e mutualismo. Aí nós vamos ter a protocooperação. A protocooperação, ela é uma relação que ela é boa para os dois lados, mas ela é facultativa. Como é, por exemplo, a anêmona, que é um quinidário, tem a substância urticante aqui e tal, com o paguro, que é um caranguejinho que a carapuça dele é muito fininha, então ele pega uma concha de molusco onde tinha uma anêmona vivendo. Lembra? A associação é entre o paguro e a anêmona. O molusco é só a concha dele, ele já morreu. Então não tem associação com molusco nenhum. É o quinidário, a anêmona com o paguro, né? O caranguejinho. É bom para o paguro que está protegido, é bom para a anêmona porque o paguro vai fazendo ela se movimentar, ela, como se alimenta por filtração, ela filtra melhor os alimentos ali. É melhor para os dois, tá? Aí aqui, ó, é muito comum falar de um mamífero de porte grande, boi, vaca, capivara aqui e tal, com algum pássaro. Aqui é o gavião carrapateiro, podia ser o anu, né? O bem-te-vi, onde o pássaro pousa no mamífero e tira carrapatos. É bom para o pássaro porque tem alimento fácil, é bom para o mamífero porque o pássaro está tirando o carrapato dele que é parasita. Então, uma relação de protocooperação, ela não é obrigatória. Porém, presta atenção, a protocooperação é entre aqui, ó, a capivara e o gavião. Entre o gavião e o carrapato é predatismo. E entre o carrapato e a capivara é parasitismo. Então, toma cuidado para não fazer essa confusão. Tá, gente? Toma cuidado. Outro exemplo de protocooperação, tá? É o jacaré e o pássaro palito. O jacaré come lá aves, outras aves, né? E mamíferos de regiões ribeirinhas, ficam fiapos aqui de carne entre os dentes que poderiam fermentar e causar infecções. Depois da refeição, ele abre o bocão, o pássaro palito pega os fiapinhos, é bom para o pássaro, porque tem, né, alimento fácil, é bom para o jacaré, porque o pássaro palito, né, tira, né, o risco de uma infecção ali. Tá? A protocooperação. Tá? Gente, uma coisa que eu queria alertar a vocês aqui. Tá? Protocooperação, tá? Não é obrigatória. O mutualismo ou simbiose é. Para a gente aqui, pensando em UFSC, por exemplo, como eu falei, é dessa forma, né? Mutualismo ou simbiose são sinônimos e aí protocooperação. Mas alguns autores, e o Enem pode usar esse autor, tá? Ele pode fazer o seguinte, botar assim, ó, mutualismo como qualquer relação que seja vantajosa para os dois lados, né? Qualquer relação interespecífica vantajosa para os dois lados, né? Chamar de mutualismo. E aí separar o mutualismo em simbiose obrigatória e protocooperação facultativa. Tá? Então, gente, toma cuidado. Dependendo do contexto da questão, tanto mutualismo pode ser um sinônimo de simbiose, é o mais comum de aparecer, como mutualismo pode ser dividido, tem um guarda-chuvinha do mutualismo dividido em simbiose obrigatória e protocooperação não obrigatória. Daí, ser simbiose e protocooperação, tipos de mutualismo. Então, essas duas definições podem aparecer. Uma mais rara, mas essa eu acho muito, muito, muito improvável que o Enem cobre, que é usar assim, ó, simbiose como qualquer relação entre duas espécies, inclusive as que não são harmônicas.
Esse autor, que é o Begon, ele vai até dizer, por exemplo, que predatismo é uma simbiose, parasitismo é uma simbiose. Mas essa definição, cara, ela é menos provável de aparecer no Enem. Então, o que é mais provável que apareça? Mutualismo como sinônimo de simbiose, lembra? Mutualismo e simbiose como sinônimos, né? E protocooperação, mutualismo ou simbiose obrigatória, protocooperação facultativa. Outra opção, mutualismo como qualquer relação de ajuda mútua entre duas espécies. Aí tu vai dividir mutualismo em obrigatório, simbiose, e não obrigatório, protocooperação. E outra definição possível é a simbiose como qualquer relação entre duas espécies diferentes, seja harmônica ou desarmônica. Mas essa aqui é mais difícil de aparecer. É muito improvável que seja cobrado. Tá? O mais comum são essas duas primeiras que eu citei. Tá bom? Vamos falar de comensalismo agora. Galera, presta atenção. Tá? Comensalismo é uma relação mais zero. O que significa uma relação mais zero? É uma relação onde eu tenho, tá? Vantagem para um lado envolvido na relação e o outro lado não tem vantagem nem desvantagem. Tipo, não fede nem cheira, tá? Então, isso é a relação mais zero, né? E o comensalismo, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? A gente tem hoje uma definição de comensalismo como sendo o aproveitamento de restos alimentares de uma espécie. Por exemplo, tu pode dizer que o urubu é um comensal, o abutre é um comensal, porque ele come resto que outras espécies de predadores deixaram. Tu pode dizer, por exemplo, que a hiena costuma ser um comensal, porque ela come restos que os leões deixaram. Muito raramente, um grupo grande de hienas afugenta um grupo pequeno de leões. E aí é uma competição. Mas normalmente é um comensalismo. Um outro exemplo muito clássico de comensalismo é no nosso organismo, tá? A entamoeba coli, porque nós temos a entamoeba histolítica, que causa a amebíase lá, né? Que é parasita, e tem a entamoeba coli, que é uma comensal. Ela só se alimenta de coisas que nosso sistema digestório não conseguiu digerir, ela aproveita aquilo. Então, ela está aproveitando restos alimentares. É uma comensal, tá? Então, dito isso, essa é a principal definição atual de comensalismo. É uma relação boa para um lado e para o outro é indiferente. Tem a história muito famosa da rêmora, já vou mostrar uma figura aqui da rêmora, que é um peixinho que come restos que o tubarão deixa, né? Então é boa para a rêmora, para o tubarão não faz diferença, tá? Então, a definição mais atual de comensalismo é uma relação onde você tem, né, a utilização de restos alimentares de uma espécie por outra, tá? Sendo bom para um lado, para o outro lado não faz diferença. Não é bom nem ruim. Não ajuda nem atrapalha. Mais definições mais antigas de comensalismo, vamos chamar de comensalismo qualquer relação que seja mais zero. Tem uma questão do Enem, que a gente vai trabalhar ela daqui a pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês. Mas toma cuidado que dependendo do contexto, comensalismo pode ser também considerado o mais normal atualmente aparecer como uma questão de utilização de restos alimentares. Mas, dependendo do contexto da questão, pode ser atribuído a qualquer relação mais zero. Mas aí, cara, como vai aparecer nessa questão que a gente vai resolver já, você vai ver que não tem outra opção, só teria comensalismo, tá bom? Tubarão e rêmora, leões e hienas, urubus e onças, tá? Tá aqui, ó, a rêmora grudada nos tubarões, nas arraias. É um peixe que tem uma ventosinha até que fica grudada no tubarão e come os restos ali, mas não atrapalha o tubarão, tá? Gente, inquilinismo. Inquilinismo é quando um ser vivo usa o outro como uma casinha, tá? O grande exemplo disso é o Fierasper, também conhecido como peixe-agulha, que vive dentro do Holotúria, né? O pepino do mar, o Holotúria. Então, para o pepino do mar não faz diferença nenhuma, não é, nem bom nem ruim. Para o Fierasper é legal porque, primeiro, ele fica nessa toquinha e lembra que o Holotúria, o pepino do mar, é equinodermo, então ele tem uns espinhozinhos aqui, né? Na sua estrutura, tá? Então, essa é a primeira vantagem, tá? Qual é a segunda vantagem? O Fierasper também está protegido porque o pepino do mar, cara, ele tem uma estratégia de defesa chamada evisceração. Ele joga as vísceras para fora para afugentar predadores, né? Então, se tem um predador aqui querendo predar o Fierasper, o peixe-agulha, e o pepino do mar se sente incomodado, ele afasta o predador do peixe-agulha, né? Então, ele está ali. Para o Fierasper, não é bom nem ruim, não faz diferença. Para o peixe-agulha é bom. É uma relação mais zero, então, tá? Beleza?
Outro exemplo é o epifitismo, que também é mais zero. O epifitismo, cara, não deixa de ser uma forma especial de inclinismo. Epífita, epi, de acima, né? Em cima, acima, e fitismo, planta, é uma planta que vive em cima de outra. Isso é o epifitismo, certo? Então, olha só. Eu tenho, tá? Ó, agora voltou a funcionar, não estava funcionando minha mesinha. Eu tenho, como exemplo de epífitas, tá? As bromélias, como essa aqui, e as orquídeas. Mas, Marquinhos, elas não são parasitas? Não. Elas estão em cima de árvores e tal, só para pegar mais luminosidade e conseguir água mais facilmente. Mas elas não são parasitas. Então, elas são epífitas, tá? Bromélia e orquídea. Aí nós temos a Forésia ou Foresia, que são espécies que usam um animal ou um outro ser vivo, mas geralmente animal, para serem transportadas. Por exemplo, o carrapicho, gente, pode ser considerado uma Forésia ou Foresia, porque é uma semente de uma planta que gruda nos pelos de animais e aí os animais levam essa plantinha de um ponto para outro. Então ajuda a disseminar essa planta, a semente da planta. Um outro exemplo bem clássico de Forésia ou Foresia são as cracas, que são crustáceos que ficam grudados aqui, ó, no couro, das baleias. Cara, a baleia nem percebe que tem craca ali, não incomoda ela. Para craca é legal, porque a baleia transporta ela é um animal fixo, céssio. A baleia transporta e transportando melhor a filtração, vai passando ali pela água, ajudando a filtrar o alimento. Isso é a Forésia ou Foresia. Aí vamos para as desarmônicas agora. Intraespecíficas primeiro. Canibalismo, que é quando uma espécie, indivíduo de uma espécie come outro da mesma espécie. Tem vários motivos para isso, tá, gente? Pode ser por fome mesmo, pode ser para a fêmea, por exemplo, louva-a-Deus, come o macho para o macho não comer os ovos, Então isso é para melhorar a reprodução. A fêmea das viúvas negras, que é um grupo de aranhas, não é só uma aranha viúva negra, a gente tem várias espécies de viúva negra, tá? Viúva negra é qualquer aranha que a fêmea come o macho ali, depois da reprodução. E, gente, só um detalhezinho, tá? Existe uma questão, eu não lembro de onde é agora, tá? Eu acho que é até do UFPR, que fala assim, eu não lembro exatamente da questão, mas relaciona a história de a fêmea comer o macho ao sucesso reprodutivo desse macho, o que é um fato, porque olha só, por que a fêmea, louva-a-Deus, come a cabeça do macho? Porque senão o macho come os ovos. Só que os ovos que ele mesmo fecundou. Então, se a fêmea não comesse o macho ia comer os ovos. Ele ia sobreviver, mas o sucesso reprodutivo dele ia zerar, porque ele ia comer os ovos não iam virar descendentes dele. Então, o fato de a fêmea comer a cabeça do macho faz com que esse macho não coma os seus próprios ovos. Os ovos que ele fecundou ali da fêmea. E aí vai permitir a ele um sucesso reprodutivo, vai deixar de ter filhotes. Entenderam? Isso é um ponto bem importante. A mesma coisa acontece com as viúvas negras. Tá? Aí tem canibalismo por outros motivos, por estresse, por fome mesmo, por território. Tá? A gente tem, às vezes, leão macho que come filhotes machos para manter seu território. Tá? Tem tudo isso aí. Tá? Eu tinha um professor na universidade que dizia que o canibalismo é a forma, fisiologicamente, a forma mais inteligente de nutrição. Porque tu come o organismo de um cara que tem tudo que tu precisa, já está tudo ali meio que pronto. Então, fisiologicamente é muito inteligente. Mas ecologicamente não é inteligente. Porque se você tornar um hábito muito frequente ficar comendo indivíduos da tua espécie, comendo o coleguinha da tua espécie vai acabar. Aí tem a competição intraespecífica, competição entre indivíduos de uma mesma espécie, que vai acontecer por água, alimento, água e tal, por território e também por parceiro reprodutivo. Tá? E essa competição não tem fundo evolutivo, porque vai manter só o equilíbrio de uma população. Então não tem um fator evolutivo que numa competição lá entre duas espécies, uma espécie sumiu, a outra ficou. Não, aqui não tem. A competição por alimento, por água, território ou por parceiro reprodutivo. Certo? Já nas harmônicas interespecíficas, desarmônicas, aqui é desarmônicas, tá, gente? Desarmônicas interespecíficas. Tem que arrumar ali, depois eu mando consertadinho para vocês. O amensalismo ou antibiose é quando um organismo produz uma substância que atrapalha o outro. É o caso de fungos que produzem antibióticos. Tá? Alguns autores vão considerar mais zero, tá? Mas a maioria vai considerar, aliás, zero menos, desculpa. Alguns autores vão considerar zero menos, vão dizer assim,
o cara produz uma substância que atrapalha outra espécie. É ruim para essa outra espécie que morre, mas o cara que produz a substância não tem vantagem. Isso é muito questionável, então eu acho muito improvável que essa definição apareça no Enem. O mais comum é ser uma relação mais-menos. Ora, quando um fungo produz um antibiótico ali, é para matar bactérias que estão competindo com ele pelo substrato, pelos nutrientes ali e tal. Então, é muito mais plausível que seja uma relação mais-menos do que zero-menos. Tá bom? Beleza. Aí, olha só. Tem a história da penicilina, né? Descoberta do primeiro antibiótico. A penicilina, em 1928, foi descoberta pelo Alexander Fleming, tá? Não é Fleming, é Fleming. Nossa, eu errei bastante. É Fleming, tá? Depois eu vou consertar e mandar consertadinho para vocês. Mas quem descobriu a molécula, né, para poder fabricar artificialmente e para a indústria farmacêutica foi uma mulher, lá na década de 60, chamada Dorothy Hodgkin. Ela que permitiu a produção em larga escala da penicilina, tá, gente? Ouçam lá o Mulheres na Ciência, parte 3, lá do VCienciar, que vocês vão ouvir a história da Hodgkin, que é legal. O escravagismo é uma relação, tá, onde uma espécie escraviza outra. Por exemplo, é muito comum que algumas espécies de aves, como o chupim, por exemplo, né, que é esse bichinho aqui, ó, essa ave aqui, vai lá no ninho de uma outra espécie, come os ovos da outra espécie, bota os seus ovos lá, e aí faz essa outra espécie chocar os ovos dele, né, dela, no caso, a fêmea do chupim, como se fosse essa outra espécie, a bem-te-vi. Ela vai lá, come os ovos do bem-te-vi, e a fêmea do bem-te-vi fica chocando os ovos para ela. Então está escravizando, fazendo ela trabalhar para ela. Tá? É uma relação mais menos, óbvio, né? Porque daí a bem-te-vi está lá gastando energia para chocar os ovos e não está melhorando o seu sucesso reprodutivo. Né? Tem uma questão também de formigas que escravizam pulgões, liberam feromônios que fazem os pulgões irem lá na planta sugar seiva e trazer essa seiva para as formigas. Então, um exemplo de escravagismo. Tá? Essa situação específica de formiga com pulgão, que a gente chama de escravagismo, pode aparecer para vocês com outro nome, tá? Que é a sinfilia. Gente, sinfilia é a história que eu comentei com vocês, né? De você ter, né, as formigas escravizando os pulgões, liberando o feromônio. O pulgão aqui, gente, ó, o pulgão indo, tá? Lá suga a seiva e ele vem com a bundinha tão cheia, a bundinha pingando de seiva, ó, e traz essa comidinha para a formiga, tá? A sinfilia é normalmente considerada mais-menos, mas alguns autores vão considerar que ela é mais zero. Por que mais zero? Porque alguns autores argumentam o seguinte: cara, o pulgão é escravizado pela formiga, vai lá buscar, né, a seiva e trazer para o formigueiro, mas não atrapalha tanto ele. A formiga faz ele buscar a sua própria comida, dá moradia para ele no formigueiro e tal. Então, gente, tem as duas coisas. Tem autor que vai considerar essa relação da formiga com o pulgão como um esclavagismo, e tem autor que vai considerar como uma sinfilia, e alguns autores ainda vão dizer que a sinfilia é um caso especial de protocooperação, que vão argumentar o seguinte: a formiga não está atrapalhando o pulgão, porque ela faz o pulgão ir lá buscar, né, a seiva para ela, mas ela dá comida, ela dá casinha, né, dá moradia para o pulgão. Então, vou considerar que é uma forma especial de protocooperação. Essa forma de relação, interação ecológica, ela é bem complexa. Então, pode aparecer as três coisas para vocês: como esclavagismo, como sinfilia, ou ainda como um tipo especial de protocooperação, sendo mais zero. Mas o mais comum é aparecer como esclavagismo, mais menos, ou até chamar de sinfilia, mas considerar mais menos, botando que é uma desvantagem para o pulgão. Tá? Beleza. Galera, parasitismo é quando um ser vivo, né, tira energia, nutrientes do outro, né? Aí a gente tem os ectoparasitas, são parasitas externos, como carrapato, pulga, piolho e tal, e endoparasita, parasita interno, como, por exemplo, vermes, como, por exemplo, moscas que botam suas larvas e a larva fica dentro da folha da planta e depois essa larva sai e vira aqui o adulto, né? Então, também pode ser considerado um endoparasita, que fica dentro do corpo, tá? É uma relação mais menos. Pode ser por alimento, por morada ou pelas duas coisas, né? Galera, a gente tem nas plantas os holoparasitas,
que não vão sobreviver sem o hospedeiro, é o caso do cipó-chumbo, e os hemiparasitas, que só sugam seiva bruta do hospedeiro e fazem fotossíntese, é o caso da erva de passarinho. O cipó-chumbo, cara, ele é uma exceção de vegetal que não faz mais fotossíntese. Então tem que sugar seiva elaborada, tá? Vamos falar de predatismo agora, tá, gente? Predatismo, então, é quando um animal come o outro, tá? Tem a presa e o predador, um animal come o outro, aqui você está vendo, né? Uma aranha comendo ali um gafanhoto e tal, e tem vários exemplos, tá? Agora, o que eu quero mostrar do predatismo para vocês? Deixa eu mostrar aqui uma parada, tá? Eu quero botar um gráfico aqui. Ó, deixa eu só fazer uma coisinha. Eu vou compartilhar com vocês de novo. Gente, se alguém tiver que sair, eu sei que vocês têm seus compromissos, fique à vontade, depois pode ver o finalzinho gravado aqui, tá? Mas eu vou só terminar para quem tá de boa aí. Olha só. Presta atenção nesse gráfico aqui. Vou botar aqui um gráfico, ó. Quando eu vou olhar um gráfico, lembra sempre disso. Eu tenho que olhar o que o gráfico está falando. No eixo Y, tamanho da população ou número de indivíduos, que é a mesma coisa, né? Tamanho da população, número de indivíduos é o mesmo. Aqui no eixo do X, tempo, independente de qual unidade de tempo. Vamos botar aqui uma curva em azul claro, que é a curva das presas, tá? Presas. Qualquer que seja presa, sei lá, um coelho que é comido por uma onça, tá? Tanto faz. E aqui, em vermelho, a curva dos predadores. Predadores. Tá vendo? Aí veja o seguinte. No primeiro ponto aqui, eu tenho bastante presa e pouco predador. Então, os predadores vão comendo, vai aumentando a quantidade de predadores. Só que quando tem uma quantidade muito grande de predadores, vai caindo o número de presas, tá vendo? Aí agora tem pouca presa e muito predador. Aí tem pouco alimento para os predadores, né? Aí o que acontece? Com pouco alimento, a tendência é que os predadores vão caindo, diminuindo o número de predadores. Aí vai aumentando o número de presas, tem menor pressão de predação, né? Sobre as presas, e assim vai. Então tem essa oscilação. Não é uma coisa reta, né? Um gráfico aqui de presa-predador, gente, ele não pode ser assim, ó, as duas linhas de presa e predador serem assim retas. E também, ele não pode ser isso aqui, ó. Presa, predador, assim. Por que isso aqui tá errado? Está encostando no zero. Não pode se extinguir, então tem que ficar longe do zero. Mas é essa oscilação, tá? Nesse gráfico aqui, ele está com dados reais. Então, veja, azul é a presa e vermelho é o predador. Então, eu tenho bastante presa aqui. Os predadores vão aumentando, chega aqui uma quantidade legal de predadores, né? Agora tem uma maior pressão de predação sobre as presas. Tem muito predador, vai comendo as presas, vai diminuindo a quantidade de presas. Aí o número de presas cai. Caindo o número de presas, começa a cair o número de predador. Aí agora, né? Tem menos predador, vai aumentar o número de presa. Tendo mais presa, começa a aumentar o número de predador de novo. Então, uma parada que ela é mais ou menos constante, mas dentro de uma oscilação. Tá? Essa é a dinâmica de um gráfico de presa-predador. Tá? Sempre assim. Herbivorismo é quando um animal come o vegetal. Beleza? Isso é herbivorismo. Tá? Competição interespecífica. Galera, competição intraespecífica entre indivíduos de uma mesma espécie. Interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Quando duas espécies diferentes vão competir entre si, pessoal? Quando elas têm sobreposição de nicho ecológico. Quando elas possuem o mesmo nicho ecológico. Aí elas competem entre si. Beleza? Quando elas têm o mesmo nicho ecológico. Por exemplo, gafanhoto e boi, mesmo nicho ecológico, pelo menos na alimentação, né? Os dois comem capim ali. Então eles podem competir entre si. Uma competição interespecífica. Tá? Então, duas espécies competem entre si quando há uma sobreposição, quando elas possuem nichos ecológicos semelhantes. Tá? Aqui no caso da hiena, como eu falei, eventualmente, se eu tenho um grupo grande de hiena, pode afugentar leões. Tá? Vamos lá. O princípio de Gauss é o princípio da exclusão competitiva. Quando há competição entre duas espécies diferentes, eu tenho três situações que podem ocorrer. Primeiro, uma das duas espécies se extinguir. A competição ser tão desleal ali que uma das espécies dá muito melhor, a outra muito pior. Esse é um ponto. Segundo ponto, uma ou as duas espécies saírem do território. A competição acontece num território e aí aquele território não está suportando essa competição. Então, uma ou às vezes até as duas espécies saem do território.
Terceiro ponto. Uma ou as duas espécies terem que mudar seus nichos ecológicos. Pô, tô competindo aqui, a gente come lá uma paradinha. Aí essa paradinha já ficando escassa. Pô, eu vou começar a comer outra parada. Uma ou as duas espécies vão adaptar o nicho ecológico para poder sobreviver àquela competição. Cara, presta atenção nesse gráfico aqui, isso aqui é bem legal, tá? Olha, duas espécies de paramécio, o caudato e a aurélia. Quando eles estão em culturas separadas, cada um num potinho, esse é o tamanho populacional deles. Quando eles estão juntos, cultura mista, os dois no mesmo pote, veja que o caudato manteve mais, né, deu uma quedinha um pouquinho menor do que estava quando estava separado, mas manteve aqui, e o aurélia caiu. Quer dizer o seguinte, eles competem entre si, teve o mesmo nicho ecológico, e na competição o aurélia se deu pior e o caudato ficou. Gente, se a situação fosse a seguinte, eu tenho culturas separadas esse gráfico, e na cultura mista, os dois juntos no mesmo potinho, se o caudato aqui, ó, ele estava aqui em torno de 80, né? Número de indivíduos de 80. Aí, se ele tivesse aqui aumentado para uns 100, o número de indivíduos, e o aurélia, que está aqui no número de 60, tivesse aumentado aqui para uns 80. Ou seja, os dois separados tinham uma quantidade e os dois juntos aumentavam. Os dois aumentavam. Aí seria uma protocooperação. Marquinhos não poderia ser simbiose? Simbiose não, porque simbiose é obrigatória. Então, se fosse simbiose, não teria essa opção A, de culturas separadas. Então, vejam. Se eu tenho culturas separadas, e aí eu comparo com a cultura mista, e na cultura mista os dois diminuem a população, um diminui mais que o outro, mas dois aqui se deram pior, isso é competição. Se eu tivesse cultura separada e botasse junta e os dois aumentassem a população, aí eu teria uma protocooperação. Tá? Terminando aqui, estratégia de disfarce. Lembra que mimetismo é quando uma espécie imita a outra para obter uma vantagem, ou para pegar predadores ou para para pegar presas, perdão, para fugir de predadores. Aí tem o mimetismo milleriano, que é o seguinte, é quando os indivíduos têm só uma característica em comum, e o batesiano é quando os indivíduos são semelhantes. Veja isso aqui, ó. Isso aqui é mimetismo batesiano. Uma coral falsa, não peçonhenta, que é muito parecida com uma coral verdadeira peçonhenta para tentar afugentar ali possíveis predadores, que não vão se meter com uma peçonhenta porque o veneno dela é potente. Então, isso é o mimetismo batesiano. A aparência de um é igual ao outro. Agora, o mimetismo milleriano é aqui, ó. Uma mariposa não é igual a coruja, mas ela tem uma característica parecida com a coruja, que são essas manchas aqui nas asas que parecem olhos de coruja. Que aí vão afugentar possíveis predadores que vão achar que é uma coruja e não vão predar. Ou então, alguns opiliões, por exemplo, que tem uma glândula de mau cheiro que imita gambá. Para um predador dele achar que é um gambá e fugir, porque o gambá é, talvez predador dessa espécie. Então, tem um ratinho lá que vai comer o opilião. O opilião libera uma glândula de mau cheiro ali, que tem um cheiro parecido com o gambá. Aí, o ratinho pensa que é um gambá. E o gambá é predador do rato. Aí, o rato foge. Mas, na verdade, é um mimetismo. Então, milleriano é quando tem só uma característica parecida. E batesiano é quando os indivíduos são semelhantes. Tá? E aí, a camuflagem é se camuflar no meio. Mimetismo é imitar uma espécie. Ou imitá-la inteira, completamente semelhante, ou imitar uma característica. Camuflagem é se camuflar no ambiente, no meio. Tá? Aqui alguns exemplos de camuflagem, né? O bicho-folha, o bicho-pau, camaleões, mariposas, né? Mariposas que parecem folhas secas e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. A questãozinha para a gente finalizar. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. O macho pousa na flor, achando que é uma fêmea para acasalar. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Encosta lá no pólen, fica nas patinhas e não tem prejuízo. Aí ele vai pousar em outra flor depois e levar o grão de pólen, fazer a polinização. Contudo, como não consegue se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Tá? Essa interação ecológica pode ser classificada como? Gente, olha só. Isso aqui, lembra que a gente fala, né? Uma questão do Enem PPL do ano passado. Lembra que a gente fala que normalmente o comensalismo é classificado como usar restos alimentares. Não é o caso aqui. Só que eu falei que, eventualmente, algumas bibliografias mais antigas podem classificar comensalismo como qualquer relação mais zero. Tá? Mais zero. Aí vamos lá. Tá? Mutualismo seria mais, simbiose seria mais, parasitismo seria mais, menos, amensalismo, que é uma espécie produzindo uma substância que atrapalha a outra, mais, menos. Então, tu vai por eliminação. Não tem outra opção
a não ser comensalismo, entendeu? Não é a definição mais atual do comensalismo, mas as outras, cara, isso que ele descreve aqui no enunciado não é mensalismo, não é mutualismo, porque não é bom para os dois lados, não é simbiose, tá? Independente de qual é a relação aqui, beleza? Então, aí vai sobrar comensalismo. Então, é uma questão do Enem recente que traz essa confusão, mas assim, por mais que não seja a melhor definição, dá para resolver pelas alternativas. Tá bom, gente?